Paz do Senhor a todos. Estou feliz por mais uma vez poder estar falando da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela família, pela esposa, pelos filhos. Agradecer a Deus pelo dia. Por tudo nós temos que agradecer a Deus. E eu estou feliz por estar aqui novamente em o nome de Jesus Cristo. E eu tinha convidado aos irmãos católicos. Não estou aqui para poder falar de igreja nenhuma. Não estou aqui para falar de liderança de igreja nenhuma. Eu estou aqui para trazer dentro da Bíblia um texto polêmico, algo que não é pregado, mas é bíblico. Eu quero trazer uma mensagem que fala que Jesus e afirma que Jesus já existia antes de Maria, biblicamente. E trazer uma palavra que vai falar que Maria teve uma vida normal, uma vida de mulher casada, com mais filhos, biblicamente. Então nós estamos falando de Bíblia. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer a palavra. João 5,39 vai dizer: examina as Escrituras, ela testifica de mim ter a vida eterna. Então eu preciso ler a palavra de Deus. Isaías 28:10, nós vamos ver que é mandamento mais mandamento, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E é assim que a gente aprende a palavra de Deus. Quero trazer esta mensagem dizendo dentro da Bíblia a existência de Jesus antes do mundo ser criado, a existência de Jesus antes de Abraão ser criado, a existência de Jesus antes de Maria ser criado. Então eu quero trazer uma palavra que dentro da Bíblia você vai poder confirmar. E eu quero trazer em nome de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos falar de Jesus em primeiro lugar. Mas vamos começar orando, né? Tudo é feito através da oração. Senhor dos Exércitos, eu te agradeço por tudo, Pai, e por esta oportunidade. Deus, que esta mensagem chegue no coração do homem e da mulher. Que esta mensagem, Pai, venha falar, venha advertir, venha ensinar. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar na mente, no coração do homem e da mulher. Deus, eu quero trazer uma palavra genuína, uma palavra verdadeira. Que o Senhor venha me usar como canal do teu trono, como um canal de Deus para estas vidas. Aonde essa mensagem chegar, a qualquer pessoa que ouvir esta mensagem, possa ver, Pai, a tua presença nas palavras, pode sentir a tua presença nas palavras. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, mas neste sábado, através desta mensagem, o Senhor possa alcançar os meus irmãos católicos, os meus amigos. Deus, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver assim: do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha, o 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos creiam por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz.
a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. No entanto, todos os que recebem aquele que crer no seu nome, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós estamos falando de Jesus. Quero agradecer a irmã Selma Costa, a paz do Senhor, irmã Selma, pastor Paulo Mavareca, em Lamego, lá na África, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo esteja com os amados irmãos aí da África, Sanzaya Namulungu, Lero, Mulungu Bakuzi, Senhor dos Exércitos, que as pessoas venham entender esta mensagem. Aqui no Evangelho de João disse que no princípio era o verbo era a palavra. Deus fez todas as coisas pela palavra, haja luz, haja sol, haja porção seca. Deus e o verbo era a palavra, Jesus já estava lá. Então nós entendemos que Jesus, antes de tudo ser criado, ele já existia. Então eu quero trazer, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então todas as coisas são dele, por ele. Mas, irmãos, nós vamos entender que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus, ele já estava lá no Jardim do Éden. Ele esteve com Adão, com Elias. Ele esteve com Moisés, com Daniel. Então, ele já existia. Lá em Efésios 3:9, e demonstram a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou. Antes do século, Jesus já estava com Deus. Este texto está afirmando a existência de Jesus Cristo, antes do homem existir, antes de Abraão existir, antes de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, existir. Então nós temos que dar honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que honrar ao Senhor Jesus Cristo. Não quero em momento algum desfazer a Nossa Senhora, mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela é a mãe do nosso Salvador, mas quem salva é Jesus. Santo é Jesus. Então nós temos passagens bíblicas que vai nos afirmar. No Velho Testamento, Miqueias 2 vai falar assim: Tu, porém, Belém, Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos. Desde a antiguidade está falando da existência de Jesus Cristo. Mas eu preciso acreditar, eu preciso entender na existência das coisas, de tudo, e não querer entender que Jesus já existia antes de Abraão. Nós temos relatos bíblicos que vai nos afirmar. Olha só, lá em 1 João 17:3 vai falar assim, ó: E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já existia. Ele existia antes dos séculos. Ele existia antes do mundo existir. Estou falando do Senhor Salvador, anunciado por Isaías, anunciado por João Batista. Nós temos o nosso Salvador. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura.
O ser humano não tem poder, não tem autoridade para perdoar pecado. Homem nenhum perdoa pecado aqui na terra. Não é dado autoridade a ninguém a perdoar. Só quem pode perdoar os pecados é o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo, muitas das vezes, sem ler a palavra de Deus. Vamos para a igreja, ouvimos falar, mas nós não vamos para dentro das Escrituras. Esse Jesus aqui, ele está dizendo que ele fez todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória. Nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Então nós temos uma certeza que ele existia antes de Maria existir. Antes de todo ser vivo existir. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Trino. 3 pessoas, mas um só. 3 funções, né? Podemos falar assim, 3 funções diferentes para cada um agir e trabalhar, mas um só. Um só Deus, um só Pai, um só Espírito. A Santa Trindade é um Deus trino, um Deus único, um Deus verdadeiro. Um Deus Pai, né? Deus Pai, ele enviou o Filho dele, que eu disse para você que já existia antes de tudo ser formado. Ele enviou o Filho dele, nasceu, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas esse mesmo Deus diz: eu vou e vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então aqui na terra hoje nós temos o Espírito Santo para nos advertir, para nos corrigir, para nos alimentar. Mas para ele nos alimentar, nós temos que estar dentro da palavra. Para ele nos corrigir, nós temos que ler a palavra. O homem depende da Bíblia, depende da palavra do Senhor. Muitas pessoas, e hoje são poucos, né? Só são os mais velhos que não conseguiram ter um estudo, ler a palavra. Mas a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para quem não sabe ler também, é só escutar. Está sendo anunciado o Evangelho. Está sendo anunciado a palavra de Deus. E eu estou trazendo para os meus irmãos católicos a existência de Jesus Cristo antes da formação do mundo. Antes que tudo existisse, Jesus já existia. Nós estamos lendo isso na palavra. Então nós dependemos de continuar pedindo ajuda ao Espírito Santo. Jesus, o próprio Jesus disse, né, antes que Abraão existia, eu sou. Será que eu estou realmente querendo ler a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus? Olha, lá em João, é o que eu estou dizendo, em João 8,58 diz assim, ó. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer. E foi anunciado pelos profetas que Jesus nasceria da descendência de Davi. Então nós temos que voltar ao hábito de ler a palavra, interessar pela palavra. Jesus é uma existência acima do conhecimento humano, acima de doutrinas de homens, de conceitos de igrejas. Não é por falta de conhecer, não. É porque muitos conhecem, mas não ensinam. Sabe a verdade, mas é contra as leis da igreja. Sabe da verdade, mas não pode pregar. Irmãos, nós vamos prestar contas. Não importa se levou 5 anos para ter uma teologia, se levou 4 anos para ter uma teologia. A teologia do homem não adianta. Nós temos que ter o Espírito Santo e a teologia. Nós temos que reverenciar o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Hebreus 8,13. Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente.
Nós estamos trazendo nesta mensagem para vocês entender que Jesus já existia antes de Maria. Ele não existiu antes de Abraão? João 8,58 não fala que ele existia antes de Abraão? Nós temos texto também que vai afirmar. Mas eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero. Eu preciso ler a Bíblia. Não importa a religião, igreja que você está indo. Quem te salva é a palavra. Quem te liberta é a palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso conhecer. Antes de abrir a boca para questionar, para poder falar de religião de forma. Religião não salva. Nome de igreja não salva. Ser crente muitos anos não salva. Salve aquele que vive a palavra de Deus, que anda na palavra de Deus, que acredita no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Eu preciso acreditar, eu preciso aceitar que não há outro nome que salva. Não há outro nome que faz cura. Não há outro nome que faz milagre. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é ninguém. Só em Jesus Cristo tem poder, tem autoridade. Todos morreram, ainda estão dormindo, esperando o dia do juízo. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi o único que venceu a morte. Só nele nós temos salvação. Só nele nós podemos dirigir oração, fazer pedido, fazer agradecimento. É só no nome de Jesus. Não é de São Jerônimo, não é de São Bento, não é de ninguém. É só do Senhor Jesus Cristo. Deus não divide a glória dele com os homens. Quando você coloca na sua casa, no portão da sua casa, graça recebida a São Jerônimo, a São Pedro, você está indo contra a palavra de Deus. Porque só em Jesus Cristo nós podemos fazer algum agradecimento. Porque foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou e é ele que salva. Isso é verdade. Venha para a Bíblia. Venha para a palavra de Deus. Vamos buscar no Senhor isso. Vamos buscar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento não ficou inválido, né? Porque muitos hoje não querem Velho Testamento. Quer o Velho Testamento quando é para falar do Mar Vermelho, quando é para falar que Elias orou e desceu fogo, né? Mas conserto ninguém quer. Todo mundo quer a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, se pecasse, era apedrejado. Quer a lei de Moisés ainda? Quer viver nos princípios do Velho Testamento? Quer viver na lei? Se nós temos a graça que é o Senhor Jesus Cristo. E na graça nós estamos livres da lei. Em Jesus Cristo nós estamos livres da lei. Nós estamos vivendo na graça. Mas viver na graça não me dá o direito de andar como eu quero, falar o que eu quero e ir aonde eu quero. O meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E Ele me deixou exemplo de vida, de convivência. Ele me deixou exemplo. Ele existia. Você tem os textos provando na Bíblia que Ele existia. Olha só. Grava lá João 8,58. Eu existia antes de Abraão. Quer mais? Se ele existia antes de Abraão, Maria não nasceu depois de Abraão, então ele existiu antes de Maria. E eu tenho que adorar o Criador, não a criatura. A nenhuma criatura foi dado o direito de adoração. A nenhuma criatura foi dado o direito de fazer intercessão. 1 Timóteo 2,5. Há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus é o mediador de qualquer ser humano aqui na terra para ligar lá no céu. Não é no nome de João, de Pedro, de Lucas, de Mateus. Não é. É no nome de Jesus. Eu estou pregando Bíblia. Eu preciso entender que é Bíblia. Então eu preciso querer ler a Bíblia.
Antes de debater, antes de deixar algum recado para mim aí, vai para a Bíblia e leia a Bíblia. Se dentro da Bíblia você encontrar alguma coisa, aí você deixa o teu recado. Mas lê direito também, não pega só aquilo que você vai achar que é bom para mim sutacar, você vai estar sutacando a palavra de Deus. Só no nome de Jesus Cristo é dado autoridade para fazer intercessão, para fazer agradecimento. Amém, meus irmãos? Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Então eu estou trazendo, em um nome de Jesus Cristo, a existência do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós existir, antes do mundo existir, antes dos séculos existir. Tudo foi criado por Ele, e tudo é dele, e tudo é para Ele. Irmãos, nós temos o mau hábito de apontar. Nós temos o mau hábito de falar sem saber. Não estou aqui julgando, apontando nenhum líder da Igreja Católica. Embora eles conheçam a verdade, mas por causa do regime da igreja eles não pregam. Mas eles vão prestar conta diante de Deus. Não estou apontando para você que é católico. De maneira alguma. Só quero que você conheça a luz da palavra. Só quero que vocês conheçam a palavra. Saia do domínio do homem. Saia da teologia do homem. Saia de preceitos de igreja. Entra na palavra. Leia a palavra, vive a palavra. Nós temos que querer viver a palavra. Eu vou dizer algo aqui, você não se escandaliza com o que eu vou dizer, você é católico. Hoje a minha palavra, eu estou alcançando os católicos, os meus irmãos católicos. Não se escandalize com o que eu vou te dizer, porque eu vou te levar na Bíblia. Maria teve mais filhos. Maria, virgem, antes de Jesus nascer. Mas depois, ela teve uma família, ela teve vida normal, como qualquer outra mulher da época dela. Eu admiro, eu respeito, mas ela não é maior do que Jesus. Ela nunca foi melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus que morreu lá na cruz do Calvário. Foi Jesus que ressuscitou de entre os mortos. E é Jesus que salva. É Jesus que cura. Então eu estou trazendo uma palavra para os meus irmãos católicos. Dentro da Bíblia. Maria teve uma vida normal. Ela não continuou virgem. E nunca foi santa. Porque o Senhor Jesus Cristo nasceu dela. Santo foi quem nasceu dela. Ela nunca foi santa. Santo é só Jesus. Não há outro santo. Só Jesus Cristo. Então, eu gostaria de estar lendo, né? Vamos falar de Maria agora. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16 a seguir vai falar assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio de Babilônia até Cristo, 14 gerações. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José. Presta atenção. Antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Até então ela era virgem. Que aqui está falando antes dela se unir com José. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, né? Porque ele não tinha separado casa com ela ainda. E ela grávida, uma mulher naquela época ia ser apedrejada. Não é isso? Versículo 20. Projetando ele isso em sonho, dizendo... Em sonho, um anjo apareceu do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria, virgem.
Não fala que ela é santa. Não fala que ela continuou virgem. Presta atenção no texto. É Bíblia. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo. Maria não salva ninguém. Ele salvará seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidou e deu à luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher. Presta atenção no versículo 25. Ele, porém, não teve relações com ela até que um filho, até que deu à luz um filho. Vamos prestar atenção, olha só. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Será que você, católico, leu esse texto como ele é? Aqui deixou bem claro, ó, marido de Maria. O versículo 25 deixou bem claro. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz. Até então ela era virgem. Ela foi escolhida para o Senhor como Noé foi escolhido. Lá no passado, né? Todo mundo gosta de história, né? Mas não quer entender a história. Como lá no passado, Deus irou contra o pecado do homem. Deus arrependeu de ter feito o homem. Quando Deus pôs no coração dele em destruir toda a alma vivente, ele olhando na terra, ele viu Noé e achou graça aos olhos dele. Então ele usa Noé para construir a arca. Como ele está usando Maria aqui para ser mãe do Senhor Jesus Cristo. Ele usou Noé para fazer a arca e a arca salvou a família de Noé. E ele usou a Maria para poder vir o Salvador da humanidade, de todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que nós lemos o texto e nós caçamos alguma coisa lá na Bíblia para frente para justificar a teoria da igreja, justificar a teoria do homem, justificar a teologia do homem. A Bíblia está dizendo aqui, ele, porém, não teve relações com ela até que o filho nascesse. Então ele guardou Maria, ele protegeu Maria. Ele assumiu o casamento, né? Porque naquela época, quando o moço interessava para a moça, que tinha aquela afinidade, eles já estavam casados, mesmo morando separado. Era algo feito de verdade, né? Mas então vamos para dentro da Bíblia. Olha só, Velho Testamento. Lá em Malaquias 5,3 vai dizer assim, ó. Portanto, os entregaram até o tempo em que o que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. O restante dos seus irmãos. Lá não falou discípulo, lá não falou primo, lá não falou amigo, lá falou o distante, o restante dos seus irmãos. Volte com Israel. Malaquias 3, capítulo 5, versículo 4, vai começar dizendo assim, e ele permaneceu. Ele permaneceu. Ele ainda é vivo até hoje. Ele ainda está presente até hoje. Então ali já estava anunciando que ela teria mais filhos. Só para você entender, vamos para Lucas. Evangelho de Lucas 2, 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela deu à luz o seu primogênito. Primogênito é o primeiro. Não está escrito assim, ela deu à luz a seu único filho. Está dizendo que ela deu à luz a seu primogênito, o primeiro. Primogênito é primeiro. Lucas deixou bem claro. Lucas não escreveu assim, seu único filho, seu primogênito. Então está falando que Maria teria mais
filhos. Irmãos católicos, começa a ler a tua Bíblia. Começa a ler a tua Bíblia. Investiga a palavra de Deus, que a luz do Espírito Santo te liberta da escravidão, das trevas. Liberta. Mas isso é lendo a Bíblia. Meu amigo irmão católico, lê a Bíblia. Eu estou dizendo que Maria teve uma vida normal. No próprio livro de Mateus, onde Jesus nasceu, Mateus 13, 55 e 56 vai dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? Uma pergunta. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? E aqui Mateus ainda relata o nome de alguns dos irmãos de Jesus. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Aqui não está falando de discípulos, não, de primos de Jesus, não. Falou do pai dele, fez uma pergunta, não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? O versículo 56 vai dizer assim: e não estão entre nós todas suas irmãs? E de onde, pois, vem tudo isso dele? Eles estavam admirados por conhecer a família de Jesus. Eles estavam admirados por saber que o pai dele não tinha estudo. Talvez eles estavam admirados por saber que Jesus não frequentou escola. Eles estavam admirados porque o que vinha dele vinha de Deus. Ele estava admirado porque ele tinha a palavra da verdade, ele tinha a doutrina. Ele estava admirado, relatou a família dele todinha, pai, mãe e o nome dos irmãos. E as irmãs dele. Você vai contra a palavra de Deus agora? Não estou dizendo para você que Maria teve mais filhos. Estou dizendo dentro da Bíblia. Mas você não lê Bíblia, né? Você só pega o dia de ir para a igreja e pronto. Não é assim. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso entender a palavra. Maria teve uma vida normal. A mãe do Senhor Jesus Cristo, a nossa Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, teve uma vida normal. Voltando lá para Atos 1,14. Olha só, todos esses perseveravam juntos em oração. Quer dizer, muitos estavam orando. E em súplicas com as mulheres. Olha só, irmão, o tanto que é bem explicado. E com Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Lucas era inteligente, você sabe quem é Lucas. Se fosse primo, ele tinha posto primo. Se fosse discípulo, ele tinha posto discípulo. Ele pôs Maria e seus irmãos. Maria teve mais filhos. Olha só. Em Lucas 8:20, foi-lhe dito: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e quer te ver. Por que ele não falou? Tua mãe, teus amigos, teus discípulos, teus primos estão lá fora. Lucas fez questão de apontar. Tua mãe está lá fora e teus irmãos e te chama. Irmãos, assim como Deus achou graça nos olhos de Noé e salvou aquele povo do dilúvio, ele achou graça em Maria. Maria era obediente, né? Com certeza a pai e mãe. Maria tinha princípios. Como Noé andava com Deus naquela época, como Noé era temente a Deus, Maria também era. Só que no passado Deus usa Noé para fazer uma arca, uma ferramenta, né? Uma embarcação. Mas na geração nossa, para nós hoje, ele usa uma mulher para que dela nasça o Salvador da nossa alma. Para que dela nasce quem tem o poder de perdoar pecado. Para que dela nasce quem tem poder sobre os demônios. Não é Maria que te salva. Você não faz agradecimento a Maria, você não faz pedido a Maria.
Você não faz pedido a São João, a São Pedro, a São Jerônimo, a São Bertano. Você não faz. Você só faz em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só no nome dele é dada autoridade. Isso é palavra. Isto é palavra. Isso é eu estar querendo a minha salvação. E não há outro nome que possa salvar a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então nós passamos por Mateus, Atos, Lucas, João. Esses 3 apóstolos, esses 3 livros estão errados? O que está escrito aqui não deixou bem claro que Maria teve mais filhos? Lá em Mateus, onde a gente abriu a leitura, não disse que José não teve relações com ela até que ela desse à luz? Irmãos, desperta, Jesus está voltando. Maria morreu, como Noé morreu, e como nós que vamos morrer. Aquele que morre em Jesus Cristo, morre o corpo físico. Ele vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar lá no céu com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso sair da idolatria, da incredulidade. Eu preciso sair do domínio do homem. Eu preciso entrar na luz do Espírito Santo, na luz da palavra. Eu preciso querer a minha salvação. Veja bem, se nós estamos entendendo a mensagem, se você está entendendo, você então vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Você vai acreditar que Jesus nasceu de uma mulher, mas não tornou a mulher santa por causa disso. Não tirou o direito da mulher continuar casada, ter filhos, ter um lar. Ele morreu, mas ressuscitou para cumprir as Escrituras Sagradas. Tudo a respeito dele, desde Gênesis a Apocalipse, cumpriu, está cumprindo e ainda vai cumprir. Profecias no passado já foram cumpridas. Profecias do passado ainda não cumpriu. Profecias do presente já se cumpriu para muitos. E para muitos ainda vai cumprir. Eu quero estar mandando uma paz do Senhor para o irmão Ivo Félix. Paz do Senhor. Pastor Zeli, a paz do Senhor. Que Deus ilumine seus passos por onde o Senhor andar. Deus te abençoa, meu irmão. Tudo que eu preciso é que Deus me leva e me traz. Irmãos, então eu estou trazendo uma palavra que vai deixar para você bem claro a existência de Jesus antes de tudo. E nós vamos deixar uma palavra dentro da Bíblia, que Maria não é santa. Você não deve orar no nome de Maria, agradecimento em nome de Maria, ou de qualquer outro apóstolo da Bíblia. Isso é incredulidade. E isso é mudando a glória que é para Deus, se você está dando para o homem ou para a mulher. Toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que voltar à origem da palavra. Nós temos que viver a palavra. Então eu entendo algo que eu preciso confiar no Senhor Jesus Cristo. Aceitar o Senhor Jesus Cristo. De maneira alguma eu estou desfazendo da Nossa Senhora, Mãe do Senhor Jesus Cristo. De maneira alguma. Assim como não estou desfazendo de nenhum irmão católico. Eu só quero que você chegue na palavra, na luz da verdade. Para de ser dirigido por doutrina de homens. Para de ser dirigido por doutrina de demônios. Seja dirigido pela doutrina do Espírito Santo. Seja dirigido pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã, numa palavra de ensinamento, para que a luz do Espírito Santo chegue até você. Seja curioso, vê a mensagem. Seja curioso, vai para a Bíblia. Que quando você começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo termina a mensagem no seu coração. Ele fala melhor no seu coração.
Porque o meu trabalho é falar, é pregar. Mas produzir fruto é do Espírito Santo. E ele produz fruto. Lá Romanos, vamos para Romanos. Romanos 1, versículo 18 vai dizer assim: do céu manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Você que conhece, mas não prega, a ira de Deus vai vir sobre você. Não importa quem você é. Não importa que cargo na igreja você tem. Se você mudou a verdade, você vai pagar um preço por isso. Você que estudou 5 anos, mas não prega a Bíblia, prega doutrina e preceitos de demônios, de homens, você vai prestar conta diante de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso, irmão, conhecer a verdade. E a verdade é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aquele negócio, a Bíblia foi escrita por mão de homem, Bíblia... Isso é desculpa esfarrapada. A Bíblia foi escrita por mão de homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Um livro nunca ficou na terra sem ser destruído, como ficou a Bíblia, como é a Bíblia. Todo livro que é lançado, ele faz aquele sucesso. É 1 ano, 2 anos, 5 anos, você não vê mais falar do livro e nem do autor do livro. Mas a Bíblia, você é testemunha que tentaram acabar com ela, mas ninguém conseguiu, porque ela é a palavra de Deus na terra. O que tem muitas pessoas é escondendo atrás de hipocrisia, de mentira, de desculpa, de esfarrapada. Mas naquele dia, você vai ajoelhar diante dos pés do Senhor. E você não vai estar inocente diante do Senhor. Ainda Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito e eternamente. Vai dizer o que eu estou errado agora? Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar de honrar e servir o Criador. É o que eu estou te dizendo. É o que eu estou te dizendo. A Bíblia, ela é clara. Eu não posso fazer oração no nome de Maria, no nome de São Pedro, de São João, de São Felipe, de São Judas. Todos eles morreram e ainda estão debaixo da terra. Quem ressuscitou foi só Jesus Cristo. É só a Ele que você deve levantar a sua oração. Quando você recebeu uma benção, você não recebe porque pediu no nome do santo, não. É porque aquele que tem fé recebe. E na hora de agradecer, agradece o Senhor Jesus Cristo. Saia da mentira. Volta para a verdade, volta para a palavra de Deus.